presidente da República deveria ter ido para Brasília. E aí falava diretamente com ele. Melhorou o retorno? Presidente Michel Temer. Está melhorando. Está melhorando ou não? Você está ouvindo bem? Você está ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo. Presidente Michel Temer, é um prazer falar com o senhor, pelo cargo que o senhor ocupa, pela história que o senhor tem na política brasileira. E o senhor é corintiano, presidente, ou não? Você sabe que eu sou São Paulino, viu, Datena? Bom, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito, né, o presidente? Lá em casa, eu vou contar uma história para o senhor, presidente. Diga, lá em casa, eu sou corintiano, mas a minha mulher é São Paulina. E saiu tudo São Paulino, um bando de traíras que eu tenho lá em casa. Mas é um prazer falar com o senhor, presidente. Como está o tempo aí em Brasília? Está bom o tempo em Brasília? Tá bom. O tempo está bom temporalmente, né? A temperatura está boa. Né? A temperatura está boa, mas o clima é quente, né? Eu tenho muito gosto em falar com você e falar aos seus ouvintes, o seu prestígio que tem o seu programa, o seu prestígio pessoal que você tem como comunicador, de modo que, para mim, que fico eu muito honrado em poder me dirigir aos seus ouvintes por intermédio do seu programa. Muito prazer em estar com você. A honra é toda minha, presidente. Presidente, como dizia um amigo meu do interior, o senhor é de Tietê também, sabe como é que a gente conversa. É melhor começar pelo começo, né? Quando a gente senta num boteco para conversar, é melhor começar pelo começo. Tem uma manchete aqui do UOL, que a defesa de Temer muda a tática para barrar Odebrecht e acelerar desfecho do TSE. Quando houve o adiamento do processo da chapa Dilma Temer no TSE, ficou clara a expectativa, apesar do Planalto negar, de que se jogaria com o tempo. É aquela história de empurrar na justiça brasileira, né? Mesmo depois que fosse julgado no final do ano, tem recurso no TSE, depois no Supremo, daqui para frente. Agora, sentiu-se um clima, segundo essa reportagem estampada no UOL, e deve ter em outros portais, em outros jornais e outras emissoras de rádio, sentiu-se um clima favorável, que se tirar as delações da Odebrecht, o senhor seria favorecido e talvez até absolvido, pudesse continuar o governo com mais tranquilidade, porque mesmo que esse julgamento seja protelado, não é? É natural que o seu governo fique numa situação complicada, porque quem é que vai investir no Brasil onde o presidente está sob suspeita de ser cassado, pode ser cassado a qualquer momento? O que é que o senhor, que é um homem de leis, tem a dizer sobre isso, presidente? Deixa eu dizer a você, Datena, em primeiro lugar, eu estou deixando correr o processo lá no seu ritmo normal. Mas o meu desejo é que isso seja decidido o mais breve possível, até pelas razões que você está apontando. E mais do que isso, viu, Datena, pelo fato de que quando há esse debate jurídico, né, fica sempre a impressão de que a gente quer evitar as eventuais delações, etc. Eu não quero evitar delação nenhuma, até porque você sabe que, ao longo do tempo, o que tem se verificado é o seguinte, não sou eu quem falo, né? Você veja, o próprio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quando prestou o seu depoimento, disse, olha, o presidente Temer jamais falou em valores conosco, jamais falou em valores. O que havia eram contribuições oficiais, primeiro ponto. Segundo ponto, o próprio procurador-geral eleitoral, no processo que nós estamos comentando, deixou claro que contra mim não havia absolutamente nada, e até é curioso, viu, Datena, ele propõe que haja cassação da chapa, mas que se mantenha, para mim, a elegibilidade. Retira a elegibilidade da ex-presidente, mas pede que mantenha a minha elegibilidade, tendo em vista a minha não participação nesses fatos. Terceiro ponto, no próprio PSDB, que propôs a ação lá atrás, né, nas suas alegações finais, verificou os autos e disse, olha, contra o então vice-presidente, agora presidente, não se comprovou absolutamente nada. Então, para o meu governo e também para o meu paladar político e para o meu paladar moral, Datena, eu apreciaria que isso fosse julgado o mais rapidamente possível, seja qual for a decisão judicial. Você sabe que eu sou um homem da área jurídica, de modo que estarei sempre obediente às decisões que os tribunais, depois, naturalmente, transitada e julgado a sentença, que os tribunais venham a tomar. Então, eu até tomo a liberdade de lhe dizer isso, porque sabe que você não vai se surpreender. Eu, quando posso, ouço o seu programa, seja pela Rádio Bandeirantes, seja à noite, não é?
Então, um dia desses até eu vi você dizendo umas coisas, que eu fiz isso, fiz aquilo, etc. E é interessante, viu, Datena? E nós vamos ter oportunidade de conversar mais pessoalmente sobre isso. É interessante que os dados todos até hoje são reveladores de que eu não tive participação em nenhuma, se me permite a expressão, nenhuma bandalheira, nada disso. Né? Então, qual é o meu desejo? Desejo meu, desejo para a tranquilidade do governo. Nós, que graças a Deus já fizemos muita coisa, né, nesses poucos meses de governo, é que isso se decida rapidamente. Porque daí você tira, digamos assim, uma pauta negativa da sua frente. Porque a todo momento diz, o Temer vai indo bem, a economia vai melhorar daqui a pouco, etc. Mas tem o TSE, tem o Tribunal Superior Eleitoral. Então, para mim, veja que, concluindo agora, né, veja que para mim é importantíssimo que se julgue o mais rapidamente possível. Esse é o meu desejo, viu, Datena? Presidente, do meu ponto de vista específico, que eu já expressei, o senhor deve ter visto do Brasil Urgente e deve ter ouvido na rádio, porque foi o comentário que eu fiz, acho que foi no Primeira Hora de anteontem, né? Eu acho que o senhor e a Dilma estão juntos e misturados desde o começo, porque o que eu falei aqui, na hora de tirar a fotografia, botar faixa, tomar champanhe, erguer os braços, vocês estavam juntos ali, o PT, o PMDB, o senhor e a presidente Dilma. Eu não disse que o senhor fez bandalheira, mesmo porque eu não tenho condição de dizer que o senhor fez bandalheira. Quem disse foi o Marcelo Odebrecht, né? Não fui eu. O que eu disse é que a classe política brasileira é que está fazendo bandalheira pra caramba. É uma sujeira desgraçada. Foi isso que eu disse. O que eu disse é que até agora o senhor fez muito pouco pelo país. Isso eu disse e continuo achando. Pelo pouco tempo que está, não sei, pelas dificuldades que o senhor tem, não sei. Foi isso que eu coloquei para ficar bem claro aqui. Entendi. Na sequência, presidente Temer, uma outra estratégia de defesa seria tentar o julgamento da chapa Dilma-Temer, né? De uma forma separada. Né? Separar as contas do senhor da campanha e separar as contas da Dilma. É realmente esse o objetivo? Realmente isso aconteceu? Você sabe que o nosso principal objetivo, evidentemente, é examinando as provas. Isso quem vai decidir, evidentemente, é o tribunal na análise dos 1000 e tantas páginas lá do relatório, do processo, né? Mas talvez a ideia fosse a improcedência da ação, primeiro ponto. O segundo ponto, isso daria tranquilidade ao país. Em segundo ponto, é claro que eu estou juridicamente, os meus advogados estão juridicamente convencidos de que as contas da Tena foram prestadas separadamente e foram julgadas em conjunto, primeiro ponto. Segundo ponto é que o problema não é da aplicação dos recursos, mas da arrecadação, se ela foi lícita ou ilícita. E no tocante à arrecadação, que é o fundamento para a própria ação, é que, digo eu, as nossas contas são inteiramente separadas, porque eu arrecadei uma pequena parte para a campanha do vice-presidente da República, tem conta separada no processo, e, ademais disso, aqui não daria para explicar tudo, mas todo contexto constitucional revela que o vice-presidente é uma pessoa apartada da presidente. Só é, digamos, conectada, juntada, no momento da eleição, em que ambos são eleitos em conjunto. Agora, quando você diz assim, houve 54 milhões de votos, etc. Muito bem, houve 54 milhões de votos porque houve uma coligação de partidos que permitiram, ensejaram esses 54 milhões de votos. Né? Então, veja, este é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí eu gostaria, se você me convidar, claro, um dia eu vou aí e nós conversamos durante todo o programa para eu revelar para você, Datena, olha, eu estou aqui na minha frente com um folder que tem 56 medidas que nós tomamos nesses últimos tempos. E veja bem, quais são? Vou só ressaltar algumas importantíssimas. A inflação estava em 10,70. Hoje, precisamente no dia de hoje, Datena, está em 4,7, a indicar que ao final do ano nós estaremos em 4 ponto qualquer coisa. Primeiro ponto, os juros estão caindo. Você sabe que caiu a Selic, está começando a cair os juros. Mesmo no cartão de crédito, você sabe que nós acabamos com aquela história do crédito rotativo, que tinha juros de 482%. Você veja os recursos que nós injetamos na economia com a liberação das contas inativadas do Fundo de Garantia. Você sabe que está sendo uma festa, viu, Datena? Eu vejo, meu pessoal vai às caixas
as agências da Caixa Econômica e verifica a festa que as pessoas fazem quando sacam o dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto é que nós estamos injetando com isso cerca de 41 bilhões